Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Você está no canal Resistência e meu nome é Marcos Lopes. No dia de hoje, pessoal, eu vou mexer um pouco com ídolos. Não é fácil mexer com ídolos não, viu? Porque quando você mexe com ídolos, você tem aí um monte de gente aí que segue esses ídolos. E aí, querido, olha, não é fácil, hein? Mas é necessário alertarmos as pessoas sobre a verdade. A verdade é que importa. Não é o que eu acho, o que eu penso, certo? Eu acho que vivemos dias onde as pessoas querem somente praticar o politicamente correto. As pessoas querem agradar no seu canal as pessoas fazem com que todos os meios possíveis para trazer likes aos seus canais, fazer o crescimento, não importa como, mas o que o seu canal ganhe, né? Você ganha até dinheiro com ele, monetização e tudo isso daí. Pessoal, vou ser bem sincero, se eu depender disso para anunciar a palavra de Deus, eu tô perdido, porque não é essa a minha preocupação é trazer a verdade, situações atuais, tá? Do que acontece no mundo e no Brasil e no mundo, o que acontece dentro da teologia reformada, fora da teologia reformada. A espada, senhores, ela corta para todos os lados, corta para os reformados, tá? Os reformadinhos de moda aí, que hoje em dia é moda, né? Ser reformadinho aí, né? Temos reformadinhos aí de esquerda, reformadinho aniquilacionista, reformadinho que não acredita na doutrina do inferno, né, da trindade. Eu não sei que tipo de reformado é esse, né? Ele é deformado, na verdade ele não é reformado. Mas tudo isso é falta de quê? Bíblia. Se a pessoa tiver Bíblia na vida, pessoal, certo? Você vai se guardar de todas essas heresias que andam por aí. Tá bom? Mas, como eu disse, eu vou mexer em mais um ídolo agora. Tem uma pessoa que mandou um vídeo aí, aproximadamente, eu acho que é do ano 2004, 2005, tá? E vamos dar uma olhada aí nesse vídeo. Vamos dar uma olhadinha aí do pastor Hernanes Dias Lopes? Dá uma olhada. A grande pergunta é essa: o que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai influenciar as futuras gerações? O ano passado, nós celebramos 500 anos de reforma protestante no Brasil. A Europa não teve o que comemorar. Eu estava lá. Na Holanda, os templos estão lá, mas não tem mais gente frequentando, desde 1960. Numa única geração, a igreja se perdeu. Na Escócia, berço do presbiterianismo, lá em Edimburgo, eu fui no templo central, perto do castelo. Quando eu entrei, não tinha púlpito, não tinha banco, era um bar, transformou-se num bar. A Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Por quê, irmãos? Porque os pais não investiram nos seus filhos, nos seus netos, porque as igrejas não investiram nas futuras gerações. Você vai à América do Norte e as igrejas históricas estão minguando, murchando, morrendo. Por quê? É porque se falhou em passar o bastão do evangelho para as futuras gerações. A minha esperança é que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, é que os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós.
Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós damos a eles a melhor casa que podemos. Nós damos a eles a melhor roupa que podemos. Nós damos a eles a melhor comida que podemos. Nós damos a eles a melhor escola que podemos. Nós vibramos com a vitória deles na vida acadêmica. Nós ficamos felizes quando eles conquistam sucesso profissional. Mas nada disso tem valor se os nossos filhos se perdem, porque a maior necessidade dos nossos filhos não é de sucesso profissional, é de Jesus. Bem, pessoal, nós temos aí então uma pregação, né, até antiga, que foi colocada recentemente aí pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje, você pega mensagens lá do baú, né, dos tempos lá de 1970 e é jogada no ar. Mas muito bem, sobre a questão do pastor reformado, né, pastor Hernanes Dias Lopes, da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Eu quero comentar um pouco sobre esse trecho, né, dessa sua pregação aí, que foi feito por volta, eu acho que 2004, 2005, não sei nem se foi feito dentro de uma igreja presbiteriana. Bem, eu sei de uma coisa, que nós vimos aí pastor Hernanes Dias Lopes. Eu já disse, eu vou mexer em ídolos. Vai ter gente que já vai sair correndo do vídeo agora, não tem problema não, tá? Não tem problema. Não tenho problema com ídolos, tá bom? Muita gente não gosta que fala de pregador X, de pregador Y, de Calvino, de Armínio. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema o meu problema é simplesmente mostrar para vocês, tá, a realidade. A realidade muitas vezes é um problema. As pessoas, elas se afastam da verdade. Mas muito bem, vamos lá. Hernanes Dias Lopes, ele meteu o pau aí na Europa, não é isso? Meteu o pau aí nos Estados Unidos. Agora eu vou te perguntar uma coisa, pastor Hernanes Dias Lopes. Qual é o país que o senhor vive? O senhor vive no Brasil. E o Brasil é exemplo de quê? De que o Brasil é exemplo? É exemplo de quê? De evangelho? De teologia reformada? De política? De moral? O que o Brasil é exemplo? Então parece que ele esqueceu, né, de olhar para o próprio país dele. Né? O Brasil, nós não somos exemplo para ninguém, nós estamos numa decadência moral, religiosa, política, e nós não somos exemplo para ninguém, tá? Então, a gente percebe o seguinte: se a Europa, né, ela fracassou, é porque houve um período em que pessoas lá na Europa, pastores, pregavam o verdadeiro evangelho, e depois é que fracassaram. Tá? Só pode fracassar aquele que esteve no auge, tá? Então aquele que esteve no auge, no lugar, no topo, então por um período, então ele pode dizer que ele fracassou, tá? No caso, então, essa pregação que é constante na vida do pastor Hernanes Dias Lopes, falando sobre a Europa e os Estados Unidos, tá? É algo constante. Tá? Ele fala isso diversas vezes. Inclusive, eu tenho um livro aqui chamado Pentecostes, O Fogo que Não se Apaga, do pastor Hernanes Dias Lopes. Esse livro é antigo, tá? Esse livro é de 1999, tá bom? Pentecostes, O Fogo que Não se Apaga. Ele já dizia isso aqui nesse livro, tá? É constante essa mensagem aí do Hernanes Dias Lopes concernente o fracasso da Europa e dos Estados Unidos. Ele cita, por exemplo, um templo de 300 anos que foi vendido, não é isso? E acabou se tornando um bar. Todo mundo sabe disso, que a pessoa que lê um pouco, se informa um pouco, sabe que a Europa hoje realmente vive um período assim como os Estados Unidos, pós-cristão. Tá? Eles tiveram um momento o auge deles dentro do evangelicalismo. Tá? Eles eram países protestantes, porém fracassaram, evidente. Agora, tem que se fazer uma distinção entre templo e igreja. Ele está muito preso, o pastor Hernanes Dias Lopes aí, do qual ele diz, né, porque ele diz ser reformado. Eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas. Quando uma pessoa, ela constantemente, ela vai pregar numa igreja pentecostal e é aceito constantemente, eu fico com minhas dúvidas. Se essa pessoa é, de fato, um pastor reformado. Porque se você pregar mesmo, como tem que ser pregado a palavra de Deus, sabe? Eu fico me perguntando, será que
que Dr. Lloyd Jones, ele seria convidado hoje, se ele vivesse hoje, nos dias de hoje, aqui no Brasil, ele seria convidado várias e várias vezes para pregar no meio pentecostal. Você acha que Jonas Edwards seria convidado para pregar várias e várias vezes no meio pentecostal? Eu duvido. Seria uma vez só e depois você não é mais convidado. Tá bom? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Se você pregar o evangelho mesmo, monergista, pregar mesmo as verdades centrais de Deus, o seu caráter e tudo mais, você não vai ser mais convidado, não. Tá? Porque a grande verdade é essa. As igrejas pentecostais, elas abominam a teologia bíblica da eleição. Isso é fato. Qualquer livro que eu tiver aqui atrás, ou aqui do lado, ou aqui, que eu pegar da editora Reflexão, dos pentecostais, da CPAD, da Carisma, esse pessoal abomina as doutrinas da graça. Então alguma coisa está errada aí. Agora, ele tem que fazer a distinção, o pastor Hernanes aí, do que é templo e o que é igreja, porque ele está muito focado em templo. Tá? Então, a igreja de Cristo, ela praticamente nunca fracassou. Existe uma diferença entre igreja e templo. E o pastor Hernandes, ele fala sobre as pessoas frequentar a igreja, que deixaram de frequentar a igreja, etc e tal. A igreja de Cristo nunca fracassou. Ela está lá na Europa. Deus tem os seus eleitos, estão lá em algum lugar. Tá? Às vezes não está nem filiado a nenhuma igreja. Mas a igreja de Cristo nunca fracassou. Tá? Agora, ele falou que se nós não cuidarmos das gerações posteriores, porque a Europa, Estados Unidos não cuidaram, não fizeram, né, o beabá, né, não cuidaram, não passaram o bastão. Tudo bem, até concordo com ele em certa forma, é verdade, isso aí é porque as igrejas não têm tradição de fazer o discipulado. O discipulado é uma coisa muito séria. O discipulado é uma coisa que você tem que ser aplicado. E de pregar e de ensinar, e a palavra de Deus diz. Como as igrejas, nem os evangélicos fazem discipulado. Então, é o seguinte, uma hora acaba, filho. As gerações elas vão ficando mais fracas, vão ficando mais diluídas, os pastores deixam de pregar a verdade, e o que acontece é somente uma coisa, a apostasia. Tá? Eu fico perplexo quando eu vejo pessoas falando verdadeiras aberrações. Como, por exemplo, eu já ouvi o pastor João Flávio Martinez, do CACP, falando que ainda pretende fazer uma tese onde vai mostrar nessa tese que o que matou o evangelho na Europa foi a teologia reformada, porque ela é indigestível, ela é intragável. Então, a teologia, né, que ensina a predestinação, ela é intragável, e foi isso que fez se tornar muitos ateus na Europa. Ô, meu irmão, para. A gente sabe o grande avivamento que aconteceu na Europa, o grande avivamento que os reformados trouxeram na Europa. Foram centenas e centenas e centenas de missionários que até para o Brasil foram enviados através da Reforma Protestante. O maior seminário e formação de pastores depois dos dias dos apóstolos foi lá em Genebra. Tá? Na Academia de Genebra. Então para com essas histórias. Para com essa besteira, entendeu? O que nós sabemos, senhores, é que houve o quê? Relativismo, apostasia, materialismo, secularismo. Os crentes foram se secularizando. Os pais não instruíram os filhos o evangelho, como faziam os puritanos, por exemplo. Você entendeu? Não foram instruindo os filhos. E foi nascendo as gerações apóstatas. Gerações descompromissadas com o evangelho, gerações que não amavam o Senhor Jesus. E aí? O culpado é a teologia reformada? Pô, me ajuda, hein? Agora, o que acontece? O que nós vemos é a influência, sim, que o senhor Hernanes Dias Lopes está fazendo nas gerações de cristãos reformados. Ele está misturando pentecostais com reformados, tá bom? Ele está ensinando continuismo.
mesmo que não declaradamente, tá bom? Mas é o seguinte, eu quero que ele aponte para mim, ou qualquer um aponte para mim, um pastor compromissado com a fé reformada que seja continuista no passado. Quem que ele vai poder apontar que era continuista no passado? Ah, não, mas nós temos pastores hoje, o Carson, parece que o Piper também, tal. Meu, problema deles aqui, da contemporaneidade. É problemas deles. Não é problema da teologia reformada, das confissões, tá? Não é problema das confissões, tá bom? O problema é deles, tá bom? Agora, veja bem, observe bem, esse movimento que começa lá na rua Azusa, nos Estados Unidos, tá bom? Do continuismo, tá? É um movimento que lá no passado remonta ao montanismo e ressurge aí no século XX com o pentecostalismo. Agora, você encontra algum reformado autêntico mesmo, raiz, que seja continuista? Não existe. Existem os contemporâneos, que foram seduzidos pelo movimento, pela ideologia que predomina hoje no mundo, que é o pentecostal. Tá? Agora, observe bem, nós temos hoje vários tipos de reformados. Nós temos reformados hoje que são cessacionistas, outros não acreditam na doutrina bíblica da Trindade, entendeu? Nós temos aí reformadinhos aí de moda que são esquerdistas, e nós temos por aí um monte de maluquete por aí. Você entendeu? Agora, o pastor Hernandes, ele pensa provavelmente que não são muitas pessoas que ouvem as suas mensagens. Agora, se você observar as mensagens dele, ele já falou inúmeras vezes esse negócio de Europa. E Estados Unidos está no fracasso. Está aqui nesse livro. Você quer que eu leia? Está aqui nesse livro de 1999. Sabe? Fica nesse disco furado aí. Tá? Como eu volto a dizer, só fracassa quem esteve no auge. O problema é que o Brasil, ele nunca fracassou porque nunca houve um tempo, tá, em que houvesse um avivamento real no Brasil. Um avivamento onde mudasse, tá, a política, a moral das pessoas. A nação brasileira, ela nunca foi impactada de verdade pelo um grande avivamento. Ah, mas e o avivamento pentecostal lá de 1910? Com Gunnar Vring e Daniel Berg, varreu todos os estados. Meu querido, presta atenção. Números nunca foi sinal de avivamento. Tá bom? Quem estuda seitas sabe muito bem disso. Olhe para o Islã. Olhe para as pessoas se tornando católico romano. Olhe para as pessoas se tornando molinistas. Olhe para o grande número das seitas que crescem no Brasil, espiritualistas. E por acaso isso é avivamento? Meu querido, se você fizer uma ponte histórica, estudar um pouco mais, você vai ver o que foi avivamento nos Estados Unidos e na Europa, querido. Você vai entender que aquilo que era avivamento, sem falar em línguas, sem ficar revelando, sem ficar profetizando, aquilo lá foi um avivamento. Mudou a política, mudou a cultura, certo? Mudou a ideologia, o modo de pensar das pessoas. Aquilo ali foi avivamento. O Brasil, ele nunca passou por avivamento, querido. Nunca houve impacto do evangelho real na nação brasileira. Agora, a única influência que veio, tá, de pregadores que são considerados como reformados, como o pastor Hernandes, é passar a ideia que tudo é a mesma coisa. Pentecostalismo e fé reformada é a mesma coisa. Tá? Essa é a única influência que eu vejo no senhor Hernandes Dias Lopes. Já vou dizer, os ídolos já saíram do vídeo, já foram embora, já deletaram, já se desinscreveram, não tem problema. Tá? Eu sei que no meio reformado tem ídolos também. Falar de Augusto Nicodemos, falar de Hernandes Dias Lopes, né? Falar de Paulo Júnior, meu Deus do céu, é mexer em ídolos. Só que, meu querido, esses ídolos que você tem, eles não são a palavra de Deus. Nem eu sou a palavra de Deus e nem esses ídolos que você está adorando aí.
Isso aqui sim é verdade. Isso aqui é a palavra de Deus, tá? Não ídolos. O que eles dizem nem sempre é a palavra de Deus. O que eles declaram nem sempre é a palavra de Deus. Mas para você que está começando a fé evangélica, para você eles são o que a Bíblia está dizendo. Agora, observe, em 2014, quando o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana aprovou uma proposta de unção com óleo, para começar a usar unção com óleo, essa proposta ela foi derrubada em 2018, certo? E sabe quem que formulou essas ideias, para querer colocar essas ideias? Pastor Hernanes Dias Lopes. Agora, observe, a Confissão de Fé de Westminster, tá? No capítulo 1º, tá bom? Na sua primeira seção, declara o cessacionismo. Tendo cessado os antigos modos de Deus se revelar, incluindo línguas, tá? Então todos os oficiais da IPB, tá? São ordenados mediante voto e juramento público e solene diante de um tribunal e da Igreja de Jesus Cristo e do próprio Deus, tá bom? Então, de modo integral, eles têm que adotar esses documentos aqui como a parte da sua fé, como o Catecismo de Westminster, tá? Se o pastor Hernanes Dias Lopes teve uma reserva mental e com isto mentiu, a ordenação dele é manchada pela mentira, tá? E consequentemente o ministério dele é manchado também pela mentira. E daí ele vai orar evidentemente por avivamento no meio reformado, tá? Vai escrever livros como Pentecoste, o fogo que não se apaga. Você quer que eu leia um pouquinho aqui? Parece um pentecostal escrevendo o livro. Tá? Tem coisa boa? Tem, mas tem muita coisa que não condiz. Agora, observe bem. Observe bem, esse livro aqui estava na mão de um pastor da Assembleia de Deus que me deu o livro. Tá? Agora, é um livro que parece que nem produz mais, a editora Candeia, né? Parece. Agora, o problema, meus queridos, não é só essa questão, não, de você negar as suas confissões, tá? Como no caso, ele está negando aí o Catecismo de Westminster, tá? Porque tudo indica que ele é um continuista, tá? Agora, o problema maior não é esse, o problema maior é que a Bíblia, ela nunca falhou e ela nunca falhará. E esse catecismo, ele pode falhar sim, porque foi escrito por homens, é uma obra de homens. Aqui não, é uma inspiração divina, feita por Deus, tá? Usando homens falhos que não falharam ao transmitir a sua mensagem. A Bíblia é inerrante, infalível, tá? Embora que nós vivemos num mundo, né, onde infelizmente muitos reformadinhos aí aderiram e aderem ao liberalismo teológico. A Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de... Não tem importância o que eles pensam. O que importa é a palavra de Deus, inerrante, tá? Infalível. Agora, se o pastor Hernanes Dias Lopes negou aí o catecismo, né? Assim como Armínio fez também, né? Armínio, você fez lá o juramento, né? Diante da igreja, do tribunal de Deus, que era fiel, e depois descambou, né? Você entende? Agora, o problema não é negar só catecismo, não. Catecismo, tudo bem, né? O problema é negar as escrituras. Esse que é o problema. Você entendeu? Trair confissão, como fez o próprio Armínio, cada um resolve os seus problemas aí. Agora, o problema, né, queridos, é querer influenciar, né, novos crentes, adeptos da teologia reformada, que nós acreditamos ser o Evangelho de Jesus Cristo, né? Não que o calvinismo é o Evangelho de Jesus Cristo, mas é a melhor interpretação do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo indica, olhando tanto os versículos apontados pelo arminianismo e pela teologia reformada, você vê que realmente o monergismo ele sai vitorioso, tá? Tanto exegeticamente, na sua interpretação. Mas, se você nega as escrituras, aí é que está o problema, né? Para ficar aderindo movimentos que surgem aqui no século XX, na Rua Azusa, né? O mais grave não é só negar a confissão.
é negar as Escrituras, né? E é o que nós veremos em vídeos em futuros próximos que eu vou colocar aqui, mostrando sobre as posições cessacionistas e as refutações aos versículos usados pelos continuistas. Vão ser feitos aqui no canal. Você já tem variados material sobre isso aí na internet, mas eu vou colocar aqui também para você prestar atenção sobre essas verdades que estão sendo ignoradas no século XXI, tá? Então, são vários problemas que nós estamos tendo aí no meio reformado de hoje, né? Então, quando você vai ser sabatinado para o seu pastorado, né, é feito o que lá? A sua confissão, o seu juramento, a sua lealdade. E parece que isso, ultimamente, não tem sido levado em conta, né? Bem, queridos, eu teria muitas coisas para falar, mas o vídeo ficaria muito grande. Então eu vou encerrar por aqui, tá? Simplesmente dizendo o seguinte: o Brasil, ele vai de mal a pior porque ele não fracassou. Porque nunca houve um período top no Brasil espiritual. Certo? O país é um país místico, que mistura muita coisa. Tá? Se você for ver alguns cultos pentecostais aí, é igualzinho um centro de Umbanda. Vai dizer que não é. Você quer que eu ponha um vídeo aqui para te mostrar? Aí você vai falar, não é parecido com o centro de Umbanda. Você quer mesmo? Eu não vou colocar não. Mas eu tenho colocado por todo o canal, por esse canal, por o canal Espada Triunfante, para você perceber como o misticismo do Brasil é algo terrível. E esse misticismo, muitas vezes, ele é trazido para as igrejas, né? As igrejas de pastores que querem verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade. Tá bom? Então está aí a destruição, né, de mais um ídolo, né? Sei que tem gente aí que vai ficar doido, né, porque mexeu com o ídolo dele. Mas paciência, queridos. A palavra de pastor Hernani Dias Lopes, ela não é a Bíblia falando. A palavra de Augusto Nicodemos não é a Bíblia falando. Eu aqui também estou sob julgamento, tá? Tem que ver se o que eu estou falando está embasado nas Escrituras, tá? Ninguém foge dessa regra, tá bom? Fique na paz, meus queridos. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Fique na grande e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém.